Boa tarde, meninas. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindas. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Lelezinha, Pietra. Vou começar bem no horário hoje, gente, porque como a gente tem muita coisa, especialmente hoje, já estou começando. Me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo, se está tudo certo, por favor. Tudo certo, Lelezinha? Conseguindo me ver e me ouvir? Tudo perfeito? Massa. Então vamos começar. Pietra também. Quem chegar atrasado já está gravado aqui, que deve assistir o pedaço da aula que não conseguiu contemplar. Bem, avisos importantes. 6 novas palavras foram liberadas no Padlet, mais 6. A gente teve o nosso encontro, que foi na aula semana retrasada. Teve muita gente que ficou, primeiro, sem ver o comunicado, porque na aula passada não tinha aula, né? Não teve esse momento. Mas a explicação para isso, gente, é que todas as vezes que nós tivermos um mês com 5 encontros, vai ter um mês que eu vou compensar, tá? Isso está lá no cronograma desde que os pais de vocês contrataram o curso, que já está lá direitinho e para vocês também. A gente vai ter isso de novo em setembro, se eu não estou equivocada. Eu acho que é em setembro. Em setembro também tem uma compensação de carga horária, porque vai ter algum outro mês que eu vou dar 5 aulas, tá? E a gente tem esse momento de pausa mesmo, de compensação. Então, foi por isso que a gente não teve. A gente se encontrou na quarta-feira retrasada. E na quarta-feira retrasada, vocês fizeram o terceiro simulado. Então, hoje, nós vamos falar sobre as palavras do Padlet, tirar as dúvidas sobre o simulado e vamos entrar em assunto novo, para entrar nos assuntos de figuras de linguagem. Tá lembrada, Lelezinha? Tu já estudaste comigo. Pietra também, não sei se Pietra já. Figuras de linguagem, acho que sim, né? E a gente vai entrar nesses dois assuntos que são bem carregados de conteúdo, por isso que eu comecei religiosamente no horário, tá? Esse material todo que nós vamos trabalhar, ele está disponível para vocês hoje, já na agenda, e reforço que são dois materiais, são dois assuntos, materiais não, mais densos, mais amplos, e vocês vão precisar se debruçar, vocês vão precisar estudar, senão vocês vão ficar viajando. Bem, vamos lá, vamos por parte, como diz Jack o Estripador. Eu adoro essa frase, estou repetindo ela sempre. Bem, eu vou começar aqui mostrando para vocês o que eu acabei de falar sobre, vamos lá, sobre o que é que vai ter para vocês fazerem, tá? O vocabulário certeiro vocês conseguem acessar por aqui, vocês já sabem, mas não é isso que eu quero falar. A gente vai corrigir o terceiro simulado, tá? O rendimento de vocês eu coloquei aqui, gente, desde a semana passada, o rendimento do simulado. Não deixem de olhar para vocês terem uma ideia. Ah, eu acertei tantos, então eu estou como aí nesse gráfico? Eu estou precisando melhorar? Eu estou na média? Eu estou muito bem? Sempre olhem isso, eu sempre vou colocar o rendimento aqui, tá? Mas o que eu queria falar não é isso. Cadê? Tá. Calma que eu acho. Estudo letivo, não. Eu acho, mas eu não estou achando. Aqui, achei. Passei por ele 3 vezes e não vi. A nossa leitura ativa de Vidas Secas, ela vai até o dia 20/6. Hoje é dia 14. O que significa que vocês têm mais uma semana para poder ler o livro, que é bem curtinho, é uma HQ, é uma versão adaptada, moderna de Vidas Secas, tá? De Graciliano Ramos, então eu estou reforçando que no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre o livro. Isso tudo está aqui, não precisava nem falar, mas eu estou reforçando porque eu sei que é muita coisa, já sei, tá? Então eu queria falar sobre isso. A gente vai começar com as palavras do Padlet, deixa eu pegar ele aqui. Eu coloquei, gente, palavras bem simples, mas como eu tinha dito para vocês, palavras que normalmente aparecem nas provas de vocês, tá? Calma que eu compartilhei errado, não estava achando não. É tanta aba aberta aqui. Uma vez. Achei. Agora. É bom que o pessoal vai entrando. Quem for entrando que está perdido, não sabe nem o que é que eu estou falando, depois assiste parte da aula e acompanha a partir daqui. Bem, estou compartilhando o Padlet aí agora. Tudo certo?
Tranquilo para vocês? Massa. São 6 novas palavras, tá? Murmurar, pronúncia é essa, murmurar, tá? Que é falar baixinho, produzir um som mínimo, é tipo um cochicho. O sinônimo é esse. Mas, normalmente, o murmurar tem um peso afetivo, vamos dizer assim, uma carga até negativa mesmo, maior. Quem murmura muito, muitas vezes está reclamando, falando baixinho, mas reclamando, murmurando de que algo saiu bem, de que algo saiu de uma maneira não desejada, tá? Isso não significa que ela vai ser sempre empregada nesse sentido negativo. Eu estou trazendo para vocês a ideia do que acontece no coloquial. Só um minuto, gente, rapidinho. Minha gente, desculpem aí, vocês estão aí, cadê vocês? Eu fui atender uma pessoa, eu estou sozinha em casa, eu fui atender, que a campanha tocou, que aí fui atender e só tinha eu para atender, tá? Então, me desculpem, já resolvi, já cheguei. Tudo certo, Davizinho estava tentando entrar, acho que Davizinho pensou, gente, por que a professora não quer me aceitar, meu Deus? Eu não estava aqui não, Davi, eu tinha pausado a aula. Vamos lá, vamos voltar. Quase que eu falo companhia agora, viu, gente? Vamos lá. Vamos lá, que o dia hoje está chuvoso, está pedindo cama, né? E a gente está aqui firme e forte. Bem, eu estava falando sobre a palavra, fiquei laranja. Estava falando sobre a palavra murmurar, tá? Que é produzir um som mínimo e prolongado, que é sussurrar, murmurar segredos. Essa palavra, para ficar bem simples, ela é sinônimo de cochichar. Tem o mesmo efeito, porque cochichar também. Cochichar é como se fosse uma forma mais regional, mais coloquial, tá? E vocês vão perceber que vocês vão ver essas palavras aí, essa palavra aí, perdão, essas não, essa, muito num contexto negativo. É muito comum. Não que ela só possa ser usada no contexto negativo. Então, é isso que é murmurar. Tecer, aí tem vários significados que vocês vão poder aproveitar, tá? Cuidado para, eu entendi esse significado aqui. Tente buscar exemplos dessa palavra para não criar exemplos de frases com essas palavras para não criar frases equivocadas, frases incoerentes, tá? Então, tecer, entrelaçar, prender organizadamente. Olha o que ele traz aí. Juntar uma coisa a outra, né? Então, eu posso tecer ideias, eu posso ligar uma coisa a outra na minha cabeça. Isso seria até uma maneira subjetiva de falar isso, conotativa, tá? A gente pode, ele diz aí, ó, tecia algodão, porque juntava uma linha com a outra, né? Misturando, entrelaçando aquilo ali, tinha um algodão. Então, é isso que é tecer, certo? Mas tem esse sentido de entrelaçar, de juntar, de unir. Depreciar é diminuir o valor financeiro, e não só financeiro. Quando a gente diminui o valor das pessoas, se eu estou depreciando o meu amigo, eu estou falando algo extremamente negativo sobre ele. Tá? Então, depreciar, seja um objeto, seja que pode estar atrelado ao valor financeiro, mas também ao valor de qualidade daquela coisa ou pessoa, é depreciar, certo? Desvalorizar. Qual é o sinônimo direto de depreciar? Desvalorizar.
E aí fica muito mais fácil. Sempre busquem um sinônimo direto. Tia Laís, olha, quando eu estou vendo essas palavras aí, eu vejo tantos significados, às vezes eu fico confuso ou confusa, e aí eu faço uma frase muitas vezes que você vai lá e coloca a frase incoerente. Tu terias alguma dica para mim? Tenho. Vamos lá. Vou abrir aqui uma outra aba. Gente, hoje vai sair, viu? Eu vou abrir aqui uma outra aba de internet. Vocês estão vendo a aba que eu abri? Tem dia que eu estou assim, ó, sai enrolando as palavras. E vou colocar o site de sinônimos, que vocês podem baixar. Isso é muito bom para treinar, para você ver sinônimos das palavras que você desconhece, né? Porque você consegue criar uma associação direta. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para quem está escrevendo uma redação, é bom. Você não pode fazer isso no dia da prova, mas você pode fazer isso para treinar, para ampliar seu vocabulário. Então, ó, vou colocar aqui, ó, depreciar. Você quer evitar repetir essa palavra num texto. É um exemplo. Então, você coloca aí e vai ter, ó, depreciar é a mesma coisa que desprezar, desdenhar, menosprezar. E aí você vai ter várias outras palavras como sinônimo, tá? Provavelmente vai ter um sinônimo que você conhece, e essa palavra vai fazer todo sentido para você. Lembram que eu coloquei da última vez atônito? Eu acho que foi essa, eu não sei se foi no Professora Laís, no Instagram, ou se foi aqui com vocês. Mas eu vou pegar a palavra atônito. Então, eu não sei o que é atônito. E aí eu vou lendo, né? Tem vários sinônimos, ó. Estupefato, eita, essa eu não conheço. Abismado eu já conheço. Fulaninho ficou abismado. É a mesma coisa de dizer, fulano ficou atônito. E aí fica muito mais fácil, tá? Eu vou colocar o link desse site aqui, caso vocês esqueçam, que é muito simples, porque é o nome Sinônimos, e aí vai ser o primeiro link ali que aparece no Google, tá? Mas eu vou botar de todo modo na agenda de hoje. E isso vai ajudar muito a vocês produzirem frases mais interessantes para o vocabulário certeiro. Mulheres, celebrar com o mesmo amor, casa, certo? partos, corpos amados, Foi. Bem, aí a gente viu depreciar. Implícito é algo que a gente não consegue ver claramente ou entender claramente. O que é implícito é porque não está explícito, não está claro, tá? Então, ele vai botar aí, ó, que não está dito. Ou que está dito de uma outra forma, de uma maneira velada, que é como a gente chama. Não está claro, mas dá para deduzir, está implícito. Tá? Se eu digo assim, por exemplo, que Joaquina não é muito legal, não, eu não acho Joaquina legal, não, está implícito nessa informação, presta atenção, que eu não gosto muito dela. Porque dificilmente a gente gosta de uma pessoa que não é legal, não é verdade? Que a gente considera que não é legal, está implícito. Eu disse, eu não gosto de Joaquina, não. Mas imaginem vocês que Joaquina é nossa colega aqui de turma, e alguém pergunta, Laís, o que é que tu acha de Joaquina? Eu digo, Joaquina não é legal, não. Ou, Joaquina não é legal, não. Aí vem Letícia e diz assim, ô Laís, professora não, a gente é tudo amigo. Ô Laís, mas tu gostas dela? Aí eu vou te responder assim para a Letícia, olha, de acordo com o que eu disse, está implícito. Não gosto. Porque eu acabei de dizer que ela não é legal. Tá? Então, gente, vai cair essa palavra na prova, em alguma prova que vocês venham fazer, português. Fato. Vai cair nos enunciados, vai cair. A gente consegue perceber de maneira implícita que o texto traz a ideia de, ou seja, aquilo ali não está claro no texto, mas a gente consegue perceber pela leitura. É o que eu acabei de explicar. Se eu digo que eu não acho Joaquina legal, se subentende, vocês podem subentender que eu não gosto dela. Eu até poderia dizer, Letícia poderia perguntar, ô Laís, mas tu gosta dela? Aí eu poderia dizer assim, eu até gosto, mas normalmente eu acho ela muito chata. Eu estou passando por cima disso, isso pode acontecer. Normalmente eu não gosto, já que eu estou dizendo que ela não é legal. Tá? Então, implícito certo. Autoritarismo, gente, eu não consegui achar essa palavra no dício, né? Que é o site, que normalmente aparece assim a palavrinha para vocês, nesse formato, né, na versão atualizada, mas é só vocês clicarem, é bem tranquilo, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar muito nessa palavra, né, nesse contexto político que nós estamos vivendo desde então, tá? Essa palavra ficou muito em voga e, de alguma forma, ela pode soar familiar para vocês, tá?
E o que é que ela significa? Característica ou particularidade de quem é autoritário, né? A gente tem essa figura do autoritarismo muito na nossa casa, porque o nosso pai e a nossa mãe normalmente é quem manda na nossa casa. Então, eles são a autoridade. Só que quando alguém usa a autoridade de maneira descabida, de maneira irresponsável, ela se torna uma autoritária, que é o autoritarismo, é como se fosse um problema. Porque a autoridade não é um problema. A gente tem várias autoridades na nossa vida, nos nossos contextos. A gente começa com os nossos pais. Eles são autoridades para nós. São eles que nos educam, eles que nos ensinam, eles que nos repassam as instruções, as primeiras instruções. Então, eles são referência de autoridade. Os nossos professores, eles são autoridades para nós. Os nossos avós, e assim sucessivamente. O problema é quando as pessoas não sabem, essas mesmas pessoas que eu citei, até do âmbito familiar, elas não sabem usar essa autoridade com responsabilidade. Elas passam do limite, elas perdem a mão. Aí elas se tornam pessoas autoritárias, que é o autoritarismo. Tá? Explicando melhor essa palavra. Então, é uma pessoa prepotente, que quer mandar de qualquer jeito, que não tem sentido para o que ela está falando e fazendo, mas tem que ser do jeito que ela está falando e fazendo. Tranquilo? Eu acho que essa palavra é um pouco familiar para vocês, de todo modo, né? Estou explicando. Por último, factível. Factível está relacionado ao fato, ou seja, algo que é possível de ser verdade, realidade, fato, tá? Então, que pode ser realizado, realizável, acordo factível, ou seja, é um acordo baseado em fatos, no que é real, certo? No que pode ser realizado. E é isso. Essas foram as palavras dessa semana, certo? Para vocês criarem aí. Alguma dúvida, gente? Ou tudo certo? Tudo certo como 2 e 2 são 4 ou 22? Me digam aí. Meu Deus, no instante o café esfria, né, minha gente? Por que tem que ser assim? Ou sou eu que falo demais? Peraí, que agora eu vou tomar um gole dele quente. Tá morno, mas tudo bem. Vamos lá, beleza. Expliquei, pausei sem querer aqui. Tá. Expliquei as palavras, agora a gente passa. Falei sobre o cronograma de leitura, próxima aula a gente tem conversa literária, tá? A agenda de vocês eu vou liberar agora, só para não me atrapalhar. E, gente, chegamos na parte que eu queria falar, tá? Nós vamos estudar hoje um pouco de poesia e poema, vocês vão entender a diferença, quem não sabe ainda, sobre esses gêneros textuais, porque a gente vai ter produção de redação criativa sobre esse gênero, depois, não é hoje, fiquem tranquilos, a gente vai estudar primeiro, e vocês vão levar um trabalho para fazer em casa, tá? Essa semana. Trabalho simples que pode ser digitado, inclusive. Quem não quiser escrever, tá? Não tem problema. Não precisa escrever, pode digitar. Tem a ver com o assunto de hoje, que é poema, gênero textual, poema e gênero literário. Vocês vão entender isso hoje. E a gente vai começar a estudar as figuras de linguagem. Figura de linguagem, gente, é um assunto bem extenso. Tá? Tem várias figuras de linguagem, vocês também vão entender e a gente vai passando uma por uma. Assim como a gente viu que tinham muitos vícios de linguagem, aí a gente estudou também variações linguísticas. São muitos nomezinhos, muitas classificações, mas são assuntos importantes e que sempre são cobrados nas provas que vocês vão fazer, tá? Então, figura de linguagem tem tudo a ver com esse mundo poético, com esse gênero textual e literário. E, gente, cai muito na prova, mas muito, muito, muito. Especialmente aqui, tem duas pessoas que vão fazer, que eu já sei, que vão fazer o EAR, primeiro ano do ensino médio, que é o concurso, que a gente tem aqui alunos de 8º e 9º ano nessa turma, né? Tem alunos aqui que já vão fazer o concurso do EAR, vão fazer por experiência, vão fazer porque querem passar, e cai muito esses assuntos que a gente vai trabalhar. Cai interpretação de poema e cai figura de linguagem, ó, muito. Então, pelo amor de Deus, foco, tá? Todo mundo precisa de foco, mas especialmente quem está com o concurso em vista, beleza? Bem, depois de falado isso, tudo que vai para casa está aqui, como vocês sabem. Casa, trabalho, pesquisar 3 poemas de temas diferentes, temas e autores diferentes, eu reforcei, interpretá-los, né? E enviar essa pesquisa para o e-mail que vocês já sabem, que é o de redação. Vocês têm que mandar isso até quarta-feira que vem, tá? Então, é esse o trabalho aí que vai para casa, e tem outras atividades que vocês veem depois.
Vamos começar a nossa brincadeira. Como é que eu quero começar a nossa brincadeira? A gente vai ter esse momento do estudo do poema, a gente vai ter agora interpretações de texto voltadas só para o poema, porque agora a gente vai imergir, tá? Significa entrar, imergir nesse universo desse gênero, porque é um gênero que é sempre cobrado na prova. Então, eu vou liberar a primeira interpretação de poemas do dia, tem 10 questões, e vou me adiantar dizendo que costuma ser mais desafiador, mais chatinho, como vocês chamam, a interpretação de poemas, porque não é um gênero que normalmente os adolescentes costumam ler, ponto um. Não é um gênero simples de ser compreendido, você tem que exercitar, treinar. Então, não é linear, não é claro e objetivo como os textos em prosa, né? Das contações de história e tal. Ele é mais caótico, vamos dizer assim, né? Às vezes vocês leem e fazem, meu Deus, não entendi nada que está querendo dizer aqui. Senhor, a maioria dos alunos assim, aí volta para ler, mas meu Deus, o que é isso aqui? Esse verso significa o quê? Isso é muito comum, tá? Já aconteceu muito comigo, né? Quando eu era mais nova. Gente, eu não sei porque está ficando laranja a minha câmera. Está ficando laranja para vocês aí também? Que loucura, né, isso? Peraí. Que negócio doido. Eu tenho que ver isso depois, porque do nada eu fico laranja, voltou ao normal. Bem, então, gente, só começa o aluno, a pessoa, aluno não, a pessoa só começa a entender poema a partir do momento que ela lê. Então, um vai ficar mais claro, o outro vai ser bem caótico, vai dizer, meu Deus, que viagem, que coisa louca, e assim vai. Então, a minha ideia é que vocês, de fato, mergulhem nesse universo, que é um universo mais chatinho, no geral, tá? E que vai ser cobrado. Então, quanto antes vocês exercitarem, assim como a gente fez com a tirinha, assim como a gente fez com a charge, a gente chegou ao momento do poema, que são os 3 gêneros que mais caem na prova de português. Tirinha, charge e poema. É lógico que narrativa cai sempre, gente, né? Contação de história sempre cai. Toda prova de português tem, pelo menos um textozinho que é uma narração, pequeno, grande. Mas esses outros que eu falei, batata, como diz a história, vai cair. Então, é muito bom que vocês se apropriem. Olha para aí, de novo. Olha para aí, minha gente. Meu Deus do céu. O que é isso, hein? Eu tô... Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu botar para desfocar meu plano de fundo para ver se vai ficar assim. Tá ficando do mesmo jeito. Minha gente, que coisa estranha. Voltou. Peraí, viu, minha gente? Rapidinho. Vou ver se agora vai normalizar mais, mas assim, enfim, depois eu vejo isso aqui, viu? Não se preocupem não, vamos lá. Então, chegou o momento da gente fazer isso, de fazer a interpretação de poema e entrar nesse universo. E a nossa próxima oficina criativa, lembrando que a gente vai começar o estudo das dissertações, tá? A gente vai voltar para aquele ponto inicial, que vocês ficaram chocados, que eu pedi uma redação, que vocês não... Muita gente, mas era para fazer o quê? Eu não sabia e tal. A gente vai voltar para a dissertação, mas a gente vai ter pequenas oficinas criativas, de textos assim mais criativos. Aí vocês vão poder usar da imaginação e tal. A primeira delas vai ser o poema, fora que a gente já fez, né? Aí depois a gente vai ter de mini conto, vai ser bem legal, assim, para que vocês também se divirtam no processo de alguma forma, não fique uma coisa tão metódica, tão texto só para ter nota, enfim. Bem, explicado tudo isso, que é muito importante, porque afinal de contas a gente vai trabalhar com isso aqui há alguns dias agora, estou liberando para vocês a primeira interpretação. E tem 10 questões, eu vou liberar aqui, gente, 12 minutos inicialmente, tá? Se vocês precisarem de mais, a maioria, eu libero um tempinho a mais. Podem começar. Registrem dúvidas. Estou liberando o cronômetro agora. Foi. Me ouvir, tá? Onde tem o texto que tem para responder alguma coisa, não precisa responder nada, porque não é obrigatório. É só o texto mesmo. O primeiro quesito vai estar lá, primeiro quesito. Porque tem gente que me pergunta, que lá está pedindo aqui uma resposta abaixo do texto. Mas não tem pergunta nenhuma, porque não é pergunta, é só o texto. Beleza? Vocês só vão responder lá, primeiro, segundo, terceiro. Onde tem o texto, é só o texto mesmo. E não é obrigatório, então vocês vão conseguir enviar a atividade nessa parte, tá bom?
Gente, tem alguém ainda fazendo? Pelo que eu vi aqui, todos tinham respondido. Vocês podem me dizer se tem mais alguém que não finalizou? Afinal de contas, nós temos ainda 1 minuto e 34 segundos. Me digam aí, porque para mim aqui está aparecendo como todo mundo. Nossa, tivemos 2 pessoas que fecharam a atividade e 2 que quase fecharam. Foi muito bom geral, tá? Bem, então vamos retomar, tá? Lembrem que eu sempre vou aguardar vocês interagirem comigo, tá? Faço várias perguntas aqui, eu dependo de vocês. Se vocês não me falam nada, eu subentendo que está tudo bem, que eu posso continuar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, tá. Esse foi o rendimento, tá? Geral. Outros alunos fizeram essa atividade. Por isso que vocês devem estar vendo aí mais respostas. Tem 12 respostas por enquanto. E 2 pessoas dessa turma fecharam, foram as únicas que fecharam a atividade, por enquanto. 2 outras quase fecharam. E tivemos ainda 2 outras pessoas que fizeram 8 de 10. Foi um rendimento muito bom, tá? Em sendo a interpretação de poemas, como eu tinha dito antes. Realmente exige mais um pouquinho. Então, o que é que eu quero de vocês? Dúvidas, foi o que eu tinha pedido lá. Né? Independente de quantos vocês erraram, independente se vocês fecharam, quais são as dúvidas de vocês nessa atividade? Quem é que pode me trazer um quesito que ficou até agora sem entender? Vou aguardar vocês colocarem, porque está tudo bem fresquinho, né? Vocês acabaram de fazer, acabaram de ver pontuação, acabaram de saber o que é que errou. Enquanto vocês trazem para mim, que é o que eu estou aguardando, que é o que importa, eu quero comentar uma questão que ela é estritamente semântica, tá? Estritamente semântica, que é a questão... Cadê? Cadê? O nono quesito, que é a questão 9, que diz assim: o significado da palavra província, utilizada no verso, ficou o cronista de província é... Gente, ela é tão semântica que até pelo contexto é difícil de depreender o significado, exceto se o aluno conhecer o que significa província. Já tiver ouvido falar, é uma palavra muito comum dentro dos estudos históricos, né? Quando a gente está falando da história do Brasil, da história de uma maneira geral, a gente escuta essa palavra, mas nesse caso aí dessa palavra, vocês precisariam saber que província é sinônimo de distrito, que é sinônimo de cidade, que é sinônimo de lugar, tá? Mas é uma palavra que, de fato, ela não está muito no nosso dia a dia. Ela é uma palavra, de um certo modo, obsoleta, que é assim que a gente chama, uma palavra que é mais antiga, que não é tão usada. Mas ela existe, ela está aí para ser usada, tá? Mas ela era mais usada antigamente, certo? O fato é que existe também província relacionado à crença religiosa, né? De países islâmicos, de países, enfim. Define também ali uma matriz religiosa. E teve gente que, ao fazer essa atividade, especificamente o nono quesito, se confundiu. Disse que, Laís, eu estava em dúvida entre matriz e distrito. Porque matriz tem a ver com a matriz religiosa e tal. E aí eu disse, a linha de raciocínio está certa, ou seja, essa pessoa conhecia essa palavra, né? Porque ela teria que conhecer. Aí, eu falei, que é o que eu quero dar de dica para vocês, primeiro dizer que a letra D é a letra correta, né? Que nesse caso exigia que vocês minimamente conhecessem essa palavra, mas tem sempre uma forma, uma maneira, gente, de pelo contexto você buscar referências. Olha onde esse nome província primeiro aparece. Ele está assim, ó, provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano dá ideia de lugar, porque é um estado. Tá? Então, percebam que o contexto que está não está indicando religião aí. É fato que essa palavra vai se repetir e que tem um momento do poema que ele diz assim, ó, ficou de fora, sem família, religião ou filosofia. É mencionado aí a religião e filosofia, mas não está atrelado diretamente à palavra província. Então, a única dica, a única pista semântica que vocês têm para essa questão, para o nono quesito, era isso dele falar do lugar, né? Pernambucano a quem repugna, a faca do pernambucano, tá? Envelheceu na infância da arte, e aí ele vai continuar, certo? Mas o fato é que significa sinônimo de distrito, lugar, divisão, cidade, certo? E é isso.
Beleza, vamos para 6. Adoro quando vocês trazem dúvidas. Vamos lá. O sexto quesito diz assim: o sentido da palavra naufragar no verso para o meu sonho naufragar é, nesse caso, não é só nesse verso que essa palavra significa isso. Essa palavra é sinônimo de afundar. Esse termo naufragar é um termo que é usado nesse contexto mesmo de embarcação, de navios, né? Ou seja, de veículos que estão no mar, que estão à deriva lá e que em algum momento podem naufragar. O Titanic naufragou, por exemplo, ele afundou, tá? Então, trazendo para o poema, que é o que importa, mas o fato é que essa palavra aí está no seu sinônimo direto, que é afundar. Trazendo para o poema, que é o que importa, olha o que o eu lírico diz. Pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Então, imagine que tem um navio aqui. Ah, professora, mas vê só, sabe por que eu não consegui entender isso? Porque ninguém pode abrir o mar com a mão e o navio entrar lá, afundar. É, gente, mas o poema tem uma linguagem permissiva, a conotação. O que o eu lírico está querendo dizer aí? Ela queria se desfazer desse sonho. Por algum motivo, esse sonho estava mais se tornando um pesadelo do que um sonho para ela. Era uma coisa inalcançável, parecia ser algo que estava fazendo bem, então ela queria colocar esse sonho lá no fundo do mar. Ela não queria mais esse sonho, então pus o meu sonho no navio. E o navio em cima do mar, então ele vai-se embora, né? Aí ela diz, depois eu abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas que ela abriu. E a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe. A noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Ó, debaixo da água. Ou seja, quando ela abriu, ele naufragou, ele afundou. Tanto é que ela está debaixo d'água, esse navio, né? O sonho e o navio estão debaixo d'água. Tá? Percebam que na continuação da leitura, aquilo que de repente não ficou claro na primeira estrofe, que é assim que a gente chama cada partezinha do poema, que a gente vai estudar hoje, né? Os blocos, a soma de versos a gente chama de estrofe. Isso, com certeza, vocês já estudaram em algum momento, mas eu estou reforçando e hoje é aula disso também. Tá? Cada linha do poema se chama verso e cada bloco, junção de verso e estrofe. Então, no primeiro momento, essa estrofe, né, que ela diz que abriu o mar com as mãos para o sonho naufragar, naufragar pode não ter feito tanto sentido, mas quando a gente chega no terceiro, já dá mais sentido para a primeira estrofe, que é quando ela diz, o vento vem vindo de longe e a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo. Que ela abriu o mar, né? Meu sonho dentro de um navio. O sonho estava lá dentro do navio. Certo? Então, seria isso. Mas, de uma maneira geral, que é o que eu queria reforçar logo quando eu comecei a explicação do sexto quesito, é que naufragar tem esse sinônimo de afundar mesmo. O Titanic naufragou. Ele afundou. Certo? Mais alguma, gente? Aí, qual foi a ideia? Enquanto vocês falam mais, né? Caso vocês tenham. Qual é a ideia, gente, desse primeiro trabalho na interpretação de poemas? É que vocês vejam, né? Isso aí foi um material que eu montei para vocês. É um material novo. Eu não tinha esse material ainda. Eu montei literalmente para trabalhar com vocês. Vocês vão fazer até interpretação de poemas 4 a 5, tá? Vão ter várias interpretações que vocês vão fazendo ao longo das aulas. E a ideia é que vocês vejam que não necessariamente na prova vai cair uma interpretação de poema só sobre o assunto do poema, só perguntando sobre o eu lírico, por exemplo, que a gente vai reforçar hoje o que é. Vai perguntar coisas assim, gente, de valor semântico, qual é a finalidade, e aí você tem que entender o todo, aí já é mais uma interpretação. Vai cair uma palavra destacada, e qual é o sinônimo daquela palavra, o antônimo, como é que eu posso substituí-la. Tá? Então, a ideia é que vocês percebam que o poema, assim como os outros textos, ele vai cair na prova dessa maneira, vai ser aproveitado tudo dele, o significado e as palavras, as frases em si, tá? Isso são perfis de questão, certo? De questões, né? Que são muito recorrentes. Então, a ideia desse primeiro trabalho é, primeiro, vocês entrarem em contato com muitas poesias. E, falando nisso, já que vocês não me trouxeram mais nada, eu vou abrir aqui o nosso material que vai, inclusive, para casa, para que vocês estudem, para falar da diferença entre poesia e poema, que é como a gente vai começar. Deixa eu pegar aqui. Tá todo mundo vendo o compartilhamento, o nome aí, poema? Tranquilo?
Sim? Beleza. E aí, nesse momento, vocês podem já estar com tico e teco na cabeça. Ô, professora, por que não poesia? Porque, normalmente, por exemplo, aqui eu tenho vários livros de poemas. Mas é muito comum as pessoas chegarem e dizer, lá, tem algum livro de poesia? Né? Ou algum colega apresentar, o professor em sala de aula dizer, gente, eu trouxe um livro de poesia hoje, de Camões, eu trouxe um livro de poesia de Manuel Bandeira, de Drummond. Com certeza vocês já ouviram isso. E não é que lá não tenha poesia naquele livro. Tem poesia, porque se tem poema, tem poesia, que é o que a gente vai ver. Então, não é que esteja errado. Mas o livro é, na verdade, de poemas, porque aquele poema está escrito. Ou seja, quando a gente traz a poesia para o plano concreto das palavras, a gente está produzindo poemas. Ou seja, o poema é um gênero literário composto de versos, estrofes e, por vezes, tem rimas. Então, tudo isso que vocês acabaram de fazer foi interpretação de poemas. Dentro desses poemas tem poesia. Tia Laís, calma. Então, o que é poesia? Poesia é qualquer produção artística, pode ser uma música, pode ser um quadro, pode ser qualquer coisa. Pode ser eu olhando uma flor desabrochar e me sentir emocionada por ver esse fenômeno da natureza, que as pessoas normalmente não ligam, se acostumam, e eu estou vendo algo poético ali. A poesia está nisso, no sentimento, na sensação, no que é provocado na gente. Poema é quando eu transformo esse sentimento, qualquer coisa artística, num texto em verso. Então, toda vez que vocês estiverem lendo algo, vocês não estão lendo uma poesia, vocês estão lendo um poema. É porque ele já está escrito ali, já está em verso, as estrofes e tal. Gente, essa explicação ficou clara? Isso é só uma explicação que, professora, eu não vou poder chamar mais poesia, não, é livro de poesia? Vai, porque dentro do livro de poema não tem poesia. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Podemos dizer que todo poema tem poesia. Todo. Olha essa informação aqui, ó. Todo poema tem poesia. Porque eu primeiro senti, primeiro estava nesse campo, né, da imaginação, do sentimento, para depois transformar em versos. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nem toda poesia tem poema, porque eu estou olhando para um quadro aqui que está me passando uma grande emoção. Tem poesia nesse quadro para mim, mas isso não é um poema. Esse quadro é um quadro artístico. É uma pintura, por exemplo. Ou é um desenho, por exemplo. Não é poema. E tem poesia. Tá? Então, todo poema tem poesia. Eu posso dizer que todos os livros que eu tenho aqui são livros de poema que têm poesia. Ponto. Mas o quadro tem poesia e não é poema. Certo? Então, é muito bom vocês entenderem essa diferença. É muito importante para esse estudo que a gente vai fazer, porque, como eu disse, a gente vai trabalhar, gente, poesia, poema especificamente. Só que por que eu falei poesia? Porque a gente vai trabalhar a poesia que está no poema, no Haikai, que a gente chama Akai, tem várias pessoas que falam diferente esse nome, porque ele pode ser escrito com K ou com C, enfim. E a gente vai trabalhar cordel. A gente vai trabalhar 3 gêneros textuais e literários que têm poesia, tá? E tem gente que tem essa pronúncia do Hakai também. Vamos falar sobre isso, sobre essas pronúncias desse gênero textual, tá? Então, a gente vai passar um período agora, na nossa oficina criativa, trabalhando com o gênero literário poesia, que se transforma em poema, Hakai ou Akai e cordel, beleza? Então, é muito importante que vocês entendam essa diferença. Bem, explicado isso, entendido que o poema ele é um gênero textual e também um gênero literário. Por que literário? Porque a linguagem que tem no poema é uma linguagem mais conotativa, mais aberta, cheia de figura de linguagem, que é o que a gente vai estudar, né? Ou seja, nada do que é dito no poema necessariamente é literal. Existe uma licença poética para você misturar sensações, de acordo com o que você está dizendo. Então, você pode dizer assim, o frio doce da minha infância. Gente, a infância tem frio? A infância é um lugar que tem frio, que é frio ou quente? Não. É doce, frio, doce? No poema, a gente tem essa permissividade. A gente vai ver que figura de linguagem é essa, inclusive, já já. Tá? Então, é isso. Queria começar explicando essa parte. E hoje a gente vai se ater a um estudo
antes de eu dar o intervalo para vocês, nesse primeiro momento, a gente vai se dedicar ao estudo de escansão do poema. Vocês já estudaram isso na escola, gente, em algum momento? Quem é que pode me dizer? Também é conhecido como metrificação do poema. Para ver as sílabas literárias. Ninguém nunca estudou isso? Nunca, nunca? Nossa! Sério? Não estava contando com isso. Já estudei. Ah, a Sarinha já estudou o gênero textual, a Caia. Certo. Haikai. Vamos lá. A gente vai ver, gente, como é que funciona, a gente já entendeu, e isso vocês já viram com certeza que o poema é um texto escrito em verso, que são as linhas, ou seja, não é prosa, não é, a gente coloca 2 dedinhos, começa a escrever, vai até o fim da linha, volta, como vocês vêm produzindo, inclusive, na nossa oficina criativa de narração, tá? Não é assim, né? Como vocês já fizeram a interpretação de texto, já entraram em contato com vários outros poemas, com certeza, na vida de vocês, ele é escrito em verso, tá? Que são as linhas. Cada linha vai contando 1 verso, 2, 3, e assim sucessivamente. E cada estrofe é o blocozinho. Vai ter poema, por exemplo, que não tem a separação de estrofe, é uma só, uma estrofe bem grandona que tem 10 versos, eu estou dando um exemplo. Ou pode ter 3 versos aqui, aí tem um espaçozinho, mais 3, mais 4, e assim sucessivamente. Não tem uma forma fixa. Não existe isso de, professora, para ser um poema tem que seguir essa regra de ter não sei quantos versos, não sei quantas estrofes, de ser assim ou ser assado. Não. Mas existem poemas que seguem determinadas estruturas e eles caem na prova. Por isso que a gente tem que estudar. Tá? Mas não existe isso. Eu vou criar um poema. Se eu não fizer um poema rimado, ele não é um poema. Se eu não fizer um poema que tenha ritmo, não é um poema. Se uma estrofe tiver 3 versos e a outra tiver 5, está errado. Não, isso não existe. Beleza? Mas existem os poemas que têm uma métrica, que têm uma estrutura própria. Certo? Então, vamos lá. Por fim, vamos estudar a metrificação, que também a gente chama de escansão do poema, inclusive é a forma mais apropriada. Escandir significa separar. O fato é que vocês já sabem, tá? Separar gramaticalmente as palavras, certo? Então, eu peguei aqui, inicialmente, para a gente começar essa brincadeirinha, eu peguei aqui o começo de um poema de Fernando Pessoa, certo? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Certo? Só peguei a primeira estrofezinha e separei aqui para que vocês vissem, no primeiro momento aqui, né? As sílabas literárias e no segundo as sílabas gramaticais. O que é essa sílaba gramatical? Gente, é o mesmo verso. Estou repetindo aqui, ó. O poeta é, está repetindo. É só para vocês verem a diferença de fazer a divisão da sílaba gramatical e da sílaba literária, que é o que a gente está começando a estudar hoje. Então, presta atenção aqui. Vê só que simples, isso. A gramatical é separar as palavras em sílabas, que isso vocês já sabem. Então, vamos focar nos segundos exemplos, certo? Vou focar aqui sempre nos segundos, nas segundas divisões, certo? Então, vamos lá. O poeta é um fingidor. Eu vou pegar essa frase, que é composta de palavras, e vou separar as palavras em sílabas normais. Então, o poeta, que é assim que se separa poeta, é aí vou separar essa palavra agora, fingido. Então, contando, eu tenho 9 sílabas gramaticais. Isso eu poderia fazer com qualquer frase. Então, eu vou botar Laís, tem nada a ver com poema. Laís é muito legal. Tem uma frase qualquer. E vou separar essa frase aí em sílabas. Cada palavra, vou separar as sílabas de cada palavra. Então, Laís é, que é uma palavra só, monossílabo, muito legal. Pronto, separei em sílabas normal, gente, como se eu fosse pegar cada palavrinha e separar. Não tem bicho de 7 cabeças. Então, isso aqui, em todas elas, vocês vão saber fazer. Certo, professora, beleza. E qual é a diferença, então, da divisão da sílaba gramatical para a sílaba literária? São 2 dicas que eu vou dar para vocês, simples, prática, e não tem como errar. É só treino mesmo, mas é muito simples. Vai seguir esse mesmo padrão das sílabas gramaticais
com duas, como é que eu posso dizer? Com duas dicas que vocês têm que aplicar. A primeira dica é, a gente só vai contar a sílaba até a última sílaba tônica de cada verso. Calma, vamos para a prática para explicar na prática, porque eu sei que quando eu falo na teoria, assim, que é assunto nosso, calma, não entendi nada. Calma, vamos por partes. Eu vou sempre pegar a última palavra de cada verso, a última. Então, nesse caso aqui, ó, desse o poeta é um fingidor, a última palavra é fingidor. A última palavra aqui de finge tão completamente é completamente. É a última palavra que eu estou focando. Vamos lá. Que chega a fingir que é dor. A última palavra é dor. A dor que deveras sente. A última palavra é sente. Eu vou pegar a última palavra daquele verso e eu só vou contar as sílabas até a sílaba tônica daquela palavra. Então, no caso de fingidor, a sílaba tônica é dor, que naturalmente é a última. Então, eu vou contar até ela. Ô, professor, e como é que eu sei que dor aí é a sílaba tônica? Chamando a palavra como se ela fosse teu amigo, que é a dica que eu sempre dou quando a gente está estudando, tonicidade, né? Se as palavras são oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, fingidor, como é que eu chamaria se ela fosse meu amigo indo embora? Fingidor! O dor é mais forte. Essa é a sílaba tônica, então eu vou contar até ela. Certo? Vamos lá. Completamente. Quem é a sílaba mais forte? Que aqui já está destacada, vocês estão vendo. O MEI. Então, esse TE aqui, eu não vou contar. Ele não é uma sílaba literária para mim, porque isso é uma regra. Isso que eu estou passando para vocês é uma regra. Não adianta tentar entender a regra. É regra. Ô, professora, mas por que isso? Aí eu vou dizer, gente, não sei, por que o céu é azul? Se chama azul, a cor que a gente vê do céu é azul e não verde. Porque o nome dessa cor do céu é azul, como essa daqui é preto. Tá? É regra, gente. O que é regra não tem explicação. É só vocês entenderem e incorporarem a regra. Porque no vôlei a gente joga com a mão e não com o pé, porque é a regra do jogo. A gente joga com o pé a bola com o futebol. Regra. Não se explica o porquê. Se explica como é, que é o que eu estou passando para vocês. Tá? Então, vamos lá. Professora, como é que eu sei que completamente o men é mais forte? Chamando essa palavra como se ela fosse teu amigo. Pode chamar mental, tá, gente? Eu faço isso porque eu estou dando aula para vocês. Então, eu estou chamando meu amigo, o nome do meu amigo é completamente. Ele está indo embora com o meu trabalho de português que eu tenho que entregar. Se eu não entregar hoje, eu fico com 0. Eu sempre imagino essa situação, uma situação assim que eu preciso da pessoa. Estou criando um contexto, mas eu preciso da pessoa. Então, eu vou chamar completamente. Ó, o men é mais forte. Essa dica é muito boa para identificar, beleza? Então, eu não conto TE. A última palavra desse verso aqui é dor. E dor é um monossílabo tônico, então ele conta. Ela só tem uma sílaba e ela é tônica. Tá? Professora, vê só. E como é que eu sei que ela é tônica mesmo? Vamos lembrar esse assunto, porque eu não estou lembrado, não. Que aqui, por exemplo, é átono. É uma monossílaba também, que é uma palavra que só tem uma sílaba. Vamos relembrar isso. Os monossílabos átonos são aqueles que não vêm acentuados, que é o caso de que e de dor. Primeiro passo, eles não podem ser acentuados, tá? E o segundo é, além deles não serem acentuados, eles têm que ser tirados do contexto e não ter sentido nenhum. Não se referir a nada. Você não conseguir ter um valor de significado para aquela palavra fora de um contexto. Então, se eu chego para vocês e digo assim, gente, que? Fico muda. Que o é? Vocês remetem a quê? Nada. Nada de nada. Vocês não conseguem pensar em nada. Porque que é uma palavra gramatical. É uma conjunção. Ou pode ser um pronome relativo, enfim. Mas não tem um significado. Mas se eu chego para vocês, fora de contexto, digo assim, pai, vai continuar sem sentido. Como é que a pessoa chega e fala uma palavra do nada, sem sentido nenhum? Tá, mas vocês conseguem remeter a um significado, a uma presença de um homem na vida de alguém que é pai de alguém, ou que vocês vão pensar no pai de vocês, ou pensar que eu estou falando do meu pai. Vocês conseguem ter um referente de significado. E dor tem referente de significado. Porque é um sentimento. Ruim, inclusive, né? Que ninguém quer. Uma sensação. Pode ser um sentimento, uma sensação, vai depender do contexto. Muitas vezes é mais sensação, tá? Então, dor, eu consigo associar um campo de significado. O que não? De, eu não consigo associar um campo de significado. Portanto, ela é o quê? Átona.
Monossílabo, átono. Ô, professora, e se esses monossílabos eles vierem acentuados? Aula de gramática, tá, gente? Mas é porque é preciso para esse assunto. Se o monossílabo vier acentuado, independente dele ter significado ou não, ele já é forte. Pé, nó, dá. Qualquer um que venha acentuado, céu, tônico. Veio acentuado, já é tônico. Pode ser acento agudo ou acento circunflexo. Não veio acentuado, eu tenho duas possibilidades. Não é assim, não veio acentuado é átono, não. Não veio acentuado pode ser átono ou tônico. Como é que eu sei se a palavra tem sentido no contexto ou não? Ou, perdão, fora de contexto ou não? Que é átono. Só reforçando. E dor é tônico. Gente, tranquilo por enquanto? Tudo certo? Então, eu estou contando até dor, porque é a última palavra e ele é forte. Aí eu conto, ele entra na minha contagem. E sente, a sílaba tônica é sem. Sente! É um exemplo. Então, eu não conto o TE. Não conto nas minhas sílabas literárias, ok? Sílaba gramatical conta tudo. Não tem isso, vocês já sabem. Beleza? Bem, a primeira dica é essa, eu estava explicando em cada versinho desse para facilitar. A segunda dica, gente, é simples, prestem atenção. Quando uma palavra terminar em vogal e a outra começar em vogal, provavelmente elas vão se unir numa sílaba só. É como se uma vogal puxasse a outra. Dissesse, olha, vamos ficar na mesma sílaba? Elas querem formar tipo um ditongo. Vamos ficar aqui junta? É isso, tá? Só que existe uma regrinha bem específica para isso. O geral é isso. Quando a palavra termina em vogal e a outra começa, que está ao lado dela, aí elas vão ficar uma sílaba só. Só que tem uma dica importante, que se vocês não seguirem, vocês vão errar, tá? Essa primeira vogal que a palavrinha terminou, ela tem que ser fraca. Ela tem que estar na sílaba fraca. Porque se ela for da sílaba forte, ela não pode juntar com a outra. É só isso. Essa é a primeira vogal. Eu vou dar um exemplo aqui, vou mostrar. A primeira vogal, vocês estão vendo que hoje como é que tá, né, gente? Releve, viu? Quando minha língua tá enrolada assim, ela fica. Quando a palavrinha terminar em vogal, tá? Essa vogal aqui tem que estar dentro de uma sílaba fraca. Tia Laís, como é que eu vou saber? De novo, pega a palavrinha e chama como se ela fosse teu amigo. Tu vai ver que ela tá na sílaba fraca. Certo? É muito simples, e você só vai ver isso nessa palavrinha que está terminando com a vogal. Então, vamos lá. Poeta. Tá? Aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, vermelhinha. Beleza. Tá. O poeta é... Percebam aqui, gente, que eu juntei, ó, o O com E e juntei o A com E aqui, ó. Olha eles dois juntos aqui numa mesma sílaba. Vamos lá, tia Laís, para eu entender. Beleza, eu tô vendo que tá com a vogal aí e começa com a outra. Tá com a vogal aqui e começa com a outra. Massa, aí eu junto. Mas como é que é mesmo aquela dica que tem que ser o quê? Calma. O O aqui, ele não tá na sílaba tônica. Como é que eu sei? Vou chamar a poeta. Poeta. O E é mais forte. E o que eu disse para vocês é que a primeira vogal tem que ser fraca, tem que estar na sílaba fraca, para juntar. Aí você pode, não importa se a outra é forte, não, importa a primeira. Estou repetindo isso, tá? Percebam que o E é forte, porque está acentuado. Mas eu não estou olhando o E, eu tenho que olhar o A, que é fraco, porque o E de poeta, ó, é que é forte. Então, eu posso juntar ali, ó. Quando eu junto, naturalmente, eu vou ter uma quantidade de sílabas menor do que eu tive nas sílabas gramaticais. Então, juntando assim como vocês estão vendo aqui em cima, fica o, poé, taé. Só tem 3 sílabas aí. Enquanto aqui já tinham 4. Ou enquanto aqui já tinham 5. Então, vai ter uma quantidade diferente. Gente, só são essas 2 dicas. É só isso que difere a contagem das sílabas gramaticais para as sílabas literárias. Resumo, eu só vou contar até a última sílaba tônica da última palavra do verso, ponto 1. Essa é a primeira regra. Lembrando que é regra. Segunda regra. As vogais, elas tendem, quando termina uma palavra e começa outra,
tá? Elas tendem a ficar juntas. Mas, para que elas fiquem juntas numa mesma sílaba, essa primeira vogal ela tem que ser fraca. Se ela não for, não vai juntar, gente. Vai ficar separadinho. Tá? Deixa eu ver outros exemplos aqui, ó. Finge tão completamente, não tem. Que chega a... Olha aqui, gente, outra. Olha outra junção aqui, ó. Que chega a fingir... Aí eu juntei, ó. Ó aqui em cima, juntinha. Tá na mesma sílaba agora. Aqui tem uma sílaba e aqui são duas, ó. Uma, duas. Eu juntei. E Laís, como é que eu sei que esse H aí é átono? Vou repetir. Vou pegar a palavra chega. Chega! Quem é mais forte? Che. O H, o A está na sílaba átona. Então, eu posso juntar se tiver outra vogal depois, que foi o que eu fiz. Deixa eu ver o que, é que vocês colocaram aqui no bate-papo. Tô vendo agora, Sarinha, na escola do ano passado. Perdeu, Joaquim. Mas aí você depois assiste a aula gravada e faz, não tem bronca não. A parte boa de ficar gravada é que vocês nunca perdem, mesmo chegando atrasados ou faltando a aula, tá? Eu não vou poder voltar para explicar, porque eu tenho que respeitar as pessoas que chegaram a tempo, né? E eu não posso perder esse tempo de aula voltando para quem não conseguiu entrar. Independente da justificativa, eu não posso. Mas vocês vão ter aula gravada, gente, não tem problema. Então, quem acontecer de chegar atrasado, venha para a aula normal, pegue de onde está, não vai dar para recuperar o anterior, depois vocês assistem e fazem as atividades, vão estar tudo lá na agenda. Sempre, tá, gente? Isso é para todo mundo. Eu aproveitei a deixa de Joaquim, que é aqui, que falou para mim, para falar para geral. Mas está tudo certo, Joaquim, é só ir acompanhando daqui mesmo. Gente, qual é a minha ideia para agora? Antes de eu dar um intervalozinho de vocês, eu não sei nem que horas são, e meu celular aqui já parou, mas já estamos passando, inclusive, da hora do intervalo. Hoje eu vou dar um intervalozinho, gente, mais curto, tá? De 5 minutos. Eu tenho realmente muita coisa para ver com vocês. 5 a 7 minutos. Eu vou passar agora, enquanto está bem fresquinho, e a ideia é essa, eu vou passar agora um vídeo que eu liberei também lá no Classroom para vocês, tá? A ideia é vocês verem o que eu acabei de explicar numa perspectiva bem parecida, tá? Para vocês realmente internalizarem. Isso vai ser muito importante para o estudo que a gente vai fazer de poema, para algumas questões que podem cair. Lele e Sarinha, que vão fazer simulado, que eu já sei. Simulado não, prova, né, concurso, se liga porque pode cair. Essas coisas específicas caem às vezes. Não é corriqueiro, mas cai, tá bom? Bem, vou soltar aqui o vídeo, deixa eu ver se o som está ativo. Agora, certo? Prestem atenção, que é tudo que eu falei de uma maneira resumida e mais rápida. E depois, se vocês precisarem, vocês assistem novamente em casa. Pensava que era difícil, vai ser muito fácil a partir de agora. Quando nós falamos em metrificação, pessoal, estamos falando em contagem das sílabas poéticas. O termo correto, pessoal, é escandir o verso, porque o processo é chamado de escansão, ok? E como nós fazemos isso? Na verdade é o seguinte, ao longo da história da humanidade, surgiram poetas que tinham uma grande preocupação em fazer com que os versos fossem todos do mesmo tamanho. Então eles se utilizavam de métrica. A ideia de métrica é a ideia de medida, não é isso? Então eles faziam todos os versos com 5 sílabas poéticas, todos os versos com 7 sílabas poéticas, todos os versos com 10 sílabas poéticas. E assim eles foram organizando seus poemas. Só que quem tem esse tipo de preocupação é artista de orientação clássica. Os artistas mais modernos, eles não gostam de metrificação. No entanto, nos vestibulares, é muito comum eles citarem artistas clássicos, como Camões, ou artistas de influência clássica, como artistas parnasianos, ou até modernistas, como Vinícius de Moraes. Então é necessário você entender como isso se dá. O método é simples, pessoal. Se você quer expandir um verso, siga esses 3 passos. Primeiro passo, você vai unir o verso. Por que eu quero que você una o verso? Porque, geralmente, quando você conta sem unir o verso, você tem mania de separar sílabas que são vogais, juntas de vogais, que estão ali, ó, coladinhas e que são de sílabas diferentes e deveriam estar ou unidas ou separadas, que é o grande problema, tá ligado? O grande problema da escansão
é quando nós encontramos vogais coladinhas em vogais. Mas eu vou explicar isso aí mais adiante para vocês. Primeiro passo, não tenha preguiça, una o verso. Junte ele todinho, beleza? Esse é o primeiro passo. Vou fazer aqui para vocês, ó. Coloquei um exemplo, beleza? Eu tenho um exemplo. Eu vou unir todo esse verso. Então, eu vou fazer assim, ó. Nunca contentar-se de contente, beleza? Unir é o primeiro passo. Por que eu tenho que fazer isso? Para verificar as vogais, que vai ser aqui, ó, essa grande bronca. Já já eu explico isso aí para vocês. Depois que eu unir o verso, eu vou para o segundo passo, que é separar as sílabas. Só que quando eu estiver separando as sílabas, eu vou ter que ter muito cuidado. Por quê? Porque se eu encontrar uma vogal de uma sílaba junta a outra vogal de outra sílaba, de palavras distintas, pode ser que eu tenha que separar ou eu tenha que unir. E aí, então, isso modifica o resultado final da contagem. Devido a isso, eu vou ter muito cuidado. Vamos lá. Não tem vogal. Num não tem vogal. Cá não tem vogal. Estou falando vogal junta, viu? Com não tem vogal. Tem também não. Tá, se, de, com, tem, té. Ou seja, eu não tive nenhum problema. Eu consegui separar todas sem encontrar uma vogal de uma sílaba unida a outra vogal de outra sílaba, beleza? Tranquilo? De outra palavra. O que é que eu faço agora? Eu vou ao passo 3, contar até a última tônica, beleza? Como é que eu conto até a última tônica? Eu vou para a última palavra e vejo qual é a tônica. Qual é a tônica de contente? É contente, contente, ó, o tem é o tônico. Eu só conto até a última tônica, então eu vou fazer o que aqui, ó? Descartar o té. Então eu conto até ali, ó. E aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é um verso de Camões. Camões ficou conhecido no mundo inteiro por difundir os versos decassílabos. Esse verso é decassílabo porque é um verso de 10 sílabas poéticas. Por que devemos contar dessa maneira? Por que descartamos esse aqui? Porque as sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais. Elas são valorizadas pelo som e não pelas regras gramaticais. Por isso mesmo que fica um pouco difícil de separar as sílabas, porque você está acostumado com a separação gramatical. E essa separação é sonora, ela é poética, beleza? Ficou simples, não foi? Agora eu vou colocar outro exemplo. Espera aí, que vai ter outro e a gente vai revisar ainda mais, porque eu vou colocar um com a problemática para que nós possamos solucionar, beleza? Muito bem, pessoal. Outro exemplo para que a gente possa entender muito bem como é essa contagem das sílabas poéticas, beleza? Ó, primeiro passo, vou repetir tudo que eu fiz. Eu tenho um verso novo aqui que é: fez-se de triste o que se fez amante. Fez-se de triste o que se fez amante é um verso de Vinícius de Moraes, do soneto da separação. Aí eu vou unir o verso. É aquela parte que eu tenho que fazer para poder verificar se eu encontro vogal junto de vogal. Então eu vou, ó, fez-se de triste o que se fez amante. Ok. Já cumpri o primeiro passo, unir o verso. O que é que eu devo fazer agora? Segundo passo, separar as sílabas. Aí eu vou aqui, ó, separar as sílabas, fazendo como, ó, fez, se, sempre com cuidado, se tem uma vogal, junta de outra vogal, de palavras distintas. De, tris, olha aqui o problema, encontrei um, eu encontrei a palavra triste colada no o, entenderam a ideia? Então eu tenho que ver se essa primeira sílaba é tônica ou átona. Se ela for tônica, o som dela é forte, eu vou pronunciar ela, porque aqui o que vale é o som. Então eu vou separar. Se ela for átona, o som dela vai ser fraco, então vai ser absorvido pela outra vogal. Então eu vou unir. Então ocorre essa união somente quando essa primeira sílaba for átona, ok? Como é que eu chamo essa união? Eu chamo de elisão. O nome é elisão, ok? Então,
triste. O T é o quê? Átono tônico. É triste. Se o tris é tônico, o T é átono. Se ele é átono, eu venho aqui para o gráfico e o que é que eu vou fazer? Ó, ela é menos. Não importa a segunda. Não olhe para a segunda. Só olhe para a primeira. Se a primeira é átona, eu vou unir. E ao invés de 2 sílabas, eu terei apenas uma. É isso que você tem que tomar cuidado. E aí, ó, que se fez amante. Qual o próximo passo? O próximo passo, pessoal, já que eu separei as sílabas, é o quê? Contar até a última tônica. Eu procuro a última tônica como? Vou na última palavra. A última palavra é amante. Amante. O man é tônico. O T vai ser o quê? Descartado. Você não conta. E aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente, um verso decassílabo. E antes mesmo de chegar a essa conclusão, eu sabia que esses poemas eram de versos decassílabos, porque eram sonetos. E geralmente sonetos são de autores clássicos. E autores clássicos gostam de versos decassílabos. Para você saber o nome do verso, basta você colocar o número dele com a terminação sílabo. 10 é decassílabo. Os mais comuns. 5 é o pentassílabo. 7 é o heptassílabo. Então, o nome é o número mais a sua terminação. Claro que alguns têm nomes mais especiais. O de 12 é o dodecassílabo, mas também chamado de alexandrino. Aqui no canal eu tenho um vídeo em que eu explico o nome de cada. Gente, o que vocês precisavam ver já foi visto. Deu para dar uma reforçada no que eu falei? Deu para visualizar melhor? Lembro que o vídeo vai ficar disponível para vocês, caso vocês queiram novamente consultar. E que nesse material que obrigatoriamente vocês têm que estudar, que é esse aqui, que a gente está trabalhando, que está na agenda de vocês hoje, que tem várias informações importantes sobre esse novo gênero que a gente está trabalhando a fundo, tá? Tem isso tudo aqui, ó, monossílabo é uma sílaba só, dissílabo 2 sílabas, poéticas, tá? Lembre que a gente está trabalhando na escansão do poema, que é a metrificação, como ele bem disse lá, beleza? E eu dou vários exemplos. Então, professora, eu queria testar isso, treinar isso, para ver se eu entendi mesmo em outros versos, com outros poemas. Tem um monte aqui embaixo, gente. Eu coloquei tudinho aqui para vocês. Vocês podem só enumerar. E aí vocês vão ver quantas sílabas tem esse primeiro verso, quanto tem o segundo. Aí vocês vão vendo os nomes, tá? Enfim, e tem vários exemplos de poemas de uma maneira geral também. Tem sonetos, tem vários exemplos aqui para vocês entrarem em contato com esse gênero, certo? Bem, agora a gente vai dar uma pausazinha de 5 a 7 minutos. Quando a gente volta estudando, iniciando o assunto de figuras de linguagem. Beleza? Até já. Gente, vamos lá, cadê vocês? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Como eu tinha dito no início da aula, hoje está pegado. Coisa que só, mas a gente sempre consegue. Vão se chegando, vão ligando as câmeras, para eu saber que vocês estão aí, para eu continuar. Apareça. Gente, não me deixem aqui só. Se chegue. Alguém dá um oi aí, liga a câmera, cadê vocês? Vamos, vamos, vamos. Enquanto vocês dão um oi aí, eu vou abrindo aqui a atividade, que a gente vai começar, figuras de linguagem. Na próxima aula, gente, a gente vai seguir esse mesmo fluxo de trabalhar, de continuar, né, o trabalho com poemas, que aí eu estou subentendendo que depois da pesquisa que vocês vão fazer sobre poemas, vocês vão estar mais afinados, né, com a proposta do gênero literário.
o que é o gênero literário, vão estar mais familiarizados, e a gente continua também com figuras de linguagem, tá? Das coisas importantes, vocês estão me ouvindo, não estão? Ninguém me disse um oi ainda, nem ninguém ativou. Me digam aí, gente, se está tudo certo. Senão eu vou pensar que não está pegando. Beleza, valeu, Joaquim. Tá. Lembrem que vocês, eu falei isso no início, o Joaquim também nem estava. O Joaquim que me deu oi nem estava. Que vocês vão levar para casa uma pesquisa que vocês podem mandar digitalizada, tá, gente? Ou seja, fazendo no computador, no Word, depois transformar em PDF, enfim. O que é que eu quero de vocês nessa pesquisa? Que é uma espécie de um trabalho, que é para vocês enviarem até quarta-feira que vem, para que vocês procurem 3 poemas de temas e autores diferentes. Deixa eu tirar essa repetição do nome temas aqui, tá? Tá me incomodando. Então, vai ficar 3 poemas diferentes. Diferentes em como? Em temas e em autores. Tá? Tá assim que vai ficar mais curtinho, vai ficar mais organizado. E vocês vão escolher, depois de fazer uma pesquisa sobre esses poemas, que vocês se identificaram, e vão dizer o que é que vocês entenderam. Essa é a parte principal do poema. Então, eu peguei lá um poema, eu vou colocar o poema primeiro, depois vai dizer, eu entendi isso, tá? De maneira clara, de maneira organizada, e não fazer só por fazer. Então, o eu lírico quis dizer nesse poema isso e isso, eu entendi isso, tá? De maneira bem, ao mesmo tempo que clara, objetiva, né? Explorando o texto todo, o poema todo, mas de uma maneira bem pessoal, o que é que vocês de fato entenderam. Isso aí é um contato mais íntimo que vocês vão criar com os poemas, beleza? Então, esse trabalho vai para casa, estudar o PDF de poema, que é o que a gente começou a trabalhar hoje, fazer as frases do vocabulário certeiro, que a gente trabalhou, e fazer a interpretação de poemas 2, tá, gente? Então, vai para casa esse poemas 2 aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu acho que é esse. Ó, vai essa atividade aqui para casa. Beleza? Mais poemas para vocês lerem. Só tem 7 questões, ó. Mais poemas para vocês lerem, mais poemas para vocês interpretarem, e é isso. Beleza? Podemos entrar? Podemos começar aí. Davizinho voltou também. Graças a Deus. Vamos começar com figuras de linguagem. O que danado, professor, são essas tais figuras de linguagem? Deixa eu só abrir aqui um arquivo, gente. Rapidinho. Estava aparecendo inconsistência aqui para mim. Essas coisas de sistema, gente, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira mesmo. Bem, foi. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o PDF de figuras de linguagem. Esse é o material que vocês vão receber também, que vai estar lá na agenda de hoje, tá? Professor, o que danado são essas figuras de linguagem? As figuras de linguagem, também conhecidas como figuras de estilo, são recursos, gente, de estilo, né? Usados para dar ênfase à comunicação. Tá? Para tornar essa comunicação, vamos dizer assim, mais ampla, mais possível, mais criativa. As figuras de linguagem, elas são usadas em contextos especificamente de gêneros literários. Ah, professora, então eu não devo recorrer a figuras de linguagem para fazer os meus textos, por exemplo, que estão sendo avaliados, não, né? Numa redação, numa dissertação, que é o que a gente vai usar, numa narração. Tem que ter cuidado. Não é em todo lugar que você pode usar a figura de linguagem, que você pode mostrar o seu estilo dessa maneira. Normalmente, quem faz isso são os autores consagrados, são pessoas que realmente trabalham com esses gêneros. Tá? Isso não significa que vocês não possam usar. Né? Vocês normalmente vão usar em textos que envolvam mais criatividade. Por exemplo, a gente está tendo momentos agora de oficina criativa, então não são textos literais para uma correção, para uma avaliação, né? E aí vocês têm mais permissividade. Nos textos criativos que a gente usou, por exemplo, vocês usaram figuras de linguagem.
em vários momentos, né? As personagens de vocês, inclusive, que vocês falavam de uma maneira assim conotativa, elas viajaram no tempo, elas, enfim, vivenciaram coisas que na prática não acontecem na realidade, se instalando na realidade, tá? Então, são esses textos mais criativos que têm figuras de linguagem. Não é todo texto. Eu não vou pegar um artigo de opinião e vou colocar figura de linguagem lá. Ou melhor, depende da figura de linguagem que eu vou colocar. Eu não posso comunicar um fato dizendo que o amargo acidente de João... Não, gente, não é o amargo. Eu não vou misturar as sensações, eu vou falar literalmente o trágico acidente, tá? Então, eu vou fazer escolhas mais dentro do universo da denotação, que é o sentido literal, e não o sentido conotativo, que seria o caso do uso das figuras de linguagem de uma maneira geral. Beleza? Então, primeiro, eu preciso que vocês entendam o que é figura de linguagem, porque tem muitas. São várias, a gente vai estudar uma por uma. E assim, gente, está muito simples. Esse material aqui, vocês leem e entendem. Nem precisa muito eu explicar. Eu chamo esses materiais de materiais autodidatas. Você lê e você mesmo já entende. Não precisa de ninguém intermediando. A gente vai trabalhar aqui porque vocês podem ter algum insight, alguma pergunta, e eu vou tentando tornar mais claro. Tá? Mas só vocês lendo aí já é o suficiente, provavelmente. Vamos lá. Figuras de linguagem é a mesma coisa de figuras de estilo. A gente tem 4 tipos de figuras de linguagem. Tem as semânticas, as de pensamento, as de construção e as de som. Tá? As de construção, que é de sintaxe, diz respeito à estrutura gramatical. A de som diz respeito a algo que vai gerar esse som, essa sonoridade dentro lá desse texto literário. As de semântica tem a ver com sentido, com o significado do que está sendo dito. A de pensamento trabalha a combinação de ideia e pensamento. É seguindo essa lógica que o próprio título traz. Mas não precisa decorar isso. Vocês precisam aprender as figuras de linguagem, sim. Tá? Isso aqui eu só estou mostrando que elas estão aí enquadradas em 4 blocos. E aí, gente, a gente começa com a comparação, que é a figura de linguagem mais simples, mais usada e que pode estar basicamente em qualquer texto, ou que vai estar em qualquer texto, que não tem problema, tá? Ou seja, vão ter figuras e figuras de linguagem. Então, eu explico embaixo, quase todos os slides estão assim. Eu explico embaixo o que é a figura de linguagem e a gente vai conseguir perceber o exemplo da figura de linguagem num texto. Normalmente, eu coloquei aí quadrinhos, HQ, ou tirinhas, tá? Eu coloquei esses exemplos de texto aí para facilitar a visualização. Então, a comparação ela pode ser explícita ou implícita, tá? No caso da comparação, que é o que vai diferir da metáfora, que vocês já devem ter ouvido falar, né? A comparação, eu preciso deixar aquilo ali claro. Ô, professora, mas eu posso fazer uma comparação implícita? No dia a dia, na comunicação? Posso. Mas a figura de linguagem, comparação, ela tem que estar explícita. Normalmente, a gente usa uma partículazinha que vai indicar que está sendo comparado algo ali, tá? Então, normalmente, essas partículas são como, assim, tal qual. Ó, seus olhos são como jabuticaba. O olho não tem como ser jabuticaba, mas ele é como, eu estou comparando. Olha o comozinho aí que está destacado. Isso é comparação, gente. Laís estuda tal qual Louise. Ou Laís lê como Louise, para não repetir o lê, certo? Estou dando exemplos assim, gente, banais, porque é muito óbvio, comparação você já conhece. Então, vamos lá. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Comparação. Então, vai ficar de maneira explícita, gente, não tem como errar. Se eu tiro esse como, se eu tiro a partícula comparativa, eu chego na metáfora. Ou seja, a metáfora é uma comparação sem partícula explícita. Então, se eu digo que Joana é uma flor, Joana não tem como ser flor, porque Joana é uma pessoa e flor é um vegetal. Mas o que eu estou querendo dizer ali é uma comparação implícita. Estou querendo dizer, na verdade, não que Joana... eu não estou comparando os seres. Eu estou querendo dizer que Joana é delicada, que Joana é meiga. Ou seja, eu estou falando aquilo ali de maneira metafórica.
É como se existisse uma espécie de comparação. Quando eu digo Joana é uma flor, estou querendo dizer como uma flor. E como é que essa flor é? Delicada, sensível. É isso que é metáfora. E é uma das figuras de linguagem que mais cai em prova de português. É essa daí, metáfora. Dificilmente cai uma comparação, porque é óbvia. Mas metáfora cai. Mas para vocês entenderem metáfora, vocês têm que passar pelo entendimento da comparação. Beleza? Eu acabei não lendo a tirinha toda, tá, gente? Ela acaba fazendo aqui várias comparações. Acorda, Amanda, você não sabe que o amor é como a flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Aí, Armando, oi? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Por quê? Porque Armando não entende de flor, mas ele entende de carro. Que é o que a gente está vendo aí, né? E aí a namorada está tentando explicar para Armando por meio de uma comparação inicial que ele não entende. E aí, quando ela fala sobre carro, sobre motor de carro, estabelece uma comparação ali do amor com isso, Armando entende, tá? Bem, vamos ver a metáfora. Representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. A vida é uma nuvem que voa. Gente, e a vida é nuvem? Não. Ele está querendo dizer que a vida é como uma nuvem que voa. Gente, a nuvem não passa bem rápido, né? A gente está vendo uma nuvem aqui, daqui a pouco não tem mais, o céu está todo sem nuvem, daqui a pouco vem uma nuvem que vai passando, vai passando. É isso que ele quer dizer de maneira metafórica, que a vida passa rápido. Aí, para ele dizer isso, ele está comparando a vida com a nuvem de maneira implícita. Então, é como se ele dissesse, a vida é como uma nuvem que voa. Mas o que é que ele quer dizer com isso? É aí que mora a metáfora. Ele não está comparando vida, que é a existência, com um elemento natural, não. Ele não está comparando isso de maneira literal, não. Ele está querendo dizer que o que é que a nuvem, quando voa, faz? Passa muito rápido. Ela voa. É rápido. A vida também. Está fazendo sentido, gente, o que eu estou explicando? Me digam aí. Tudo certo? Célio, Luiz, Joaquim, tudo certo, Lelê. Posso continuar, né? Então, vamos lá. Fala uma coisa romântica. Gente, essas tirinhas são baratas. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Trocando em miúdos. Ninguém entendeu nada, né? Meu amor é uma caravana de rosas, ou seja, é muito, né? Grande, é amoroso, é bonito, vagando num deserto inefável de paixão. Inefável é tudo aquilo que a gente não consegue dizer por palavras. Tá? De paixão. Olha que negócio. Uau! Agora traduz. Aí o namorado vai. Aí você está querendo demais. Eu sei falar bonito, mas não sei traduzir, não. Tá? Certo, professor, onde é que está a metáfora aí? Meu amor é uma caravana de rosas. Amor não é caravana de rosas, é como uma caravana de rosas. Ou seja, abundante, ó, caravana são muitas rosas. Rosa simboliza o amor, a paixão, o querer. Então, metaforicamente, eu tenho que extrair uma mensagem disso aí. Tranquilo, gente? Beleza. Louise também respondeu, tá sim, massa. Metonímia. Vamos lá. Vimos só comparação e metáfora por enquanto. Metonímia é a transposição de significados, considerando a parte pelo todo, o autor pela obra. Gente, a gente faz muito isso. E nem se liga que isso é uma figura de linguagem. A gente tem que evitar escrever isso em textos científicos, em textos dissertativos, usar essas figuras de linguagem. No geral, gente, pode, quando é texto mais criativo, como eu já falei. E na fala, no dia a dia, a gente usa muito. Costumava ler Shakespeare. Gente, a gente lê a pessoa, é? Não. A gente lê a obra de Shakespeare. Então, costumava ler. Você diz assim, eu estou escutando aqui Tiaguinho, que canta pagode. Você não está escutando o Tiaguinho, você está escutando a música, a voz cantada por Tiaguinho. Isso é uma metonímia. Olha outra metonímia, gente, que a gente comete muito. Tomei um copo de suco. Vocês têm como tomar mesmo? Vocês pegam um copo e botam e tomam, é? Não tem como. Vocês estão tomando o líquido.
do suco. Isso a gente fala muito, não é verdade? Acabei de tomar um copo de suco, de água, tô cheio. Você não diz que tomou o líquido. Tá tranquilo por enquanto, metonímia? Tudo certo? Vou voltar lá. Vamos ver aí o exemplo da tirinha, né? Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Gente, toda vez que eu leio isso, meu Deus, eu sou muito besta, é sério. Gente, vamos lá entender. Quem não entendeu ainda, eu acho... Essas coisas bestas eu acho realmente bem engraçadas. Quando o amigo de Chico diz para ele que o pai tem 800 cabeças de gado, está querendo dizer que ele tem 800 bois. Cabeças são uma forma de contar, né? Porque só existe a cabeça, não. Para quem não conhece esse universo, tá, gente? Nunca ouviu falar sobre isso. O que ele está querendo dizer é: meu pai tem 800 cabeças. Só que Chico Bento entendeu da maneira literal. Aí ele disse: olha, meu pai não tem essas cabeças só do animal, não, mas ele tem um todo, um animal todo. Então, tá ótimo. Eu estou saindo ganhando. Certo? Essa é a brincadeira. Professor, e onde é que está a metonímia aí? A metonímia está justamente em dizer que meu pai tem 800 cabeças de gado. Ele não tem 800 cabeças, ele tem o gado todo. Então, eu estou pegando a parte pelo todo. Eu não tomo o copo de água. Eu tomo o líquido, eu tomo a água. Tá? Então, parte pelo todo. Cadê? Como é que eu posso dizer? Eu não acabei de ler Ruth Rocha, como ele botou ali. Costumava ler Shakespeare. Eu não... Tem outro exemplozinho, gente, do dia a dia, que a gente usa muito, que me fugiu agora, que eu estava querendo dizer para vocês. É sobre ler, é sobre escutar, que a gente fala muito, né? Acabei de escutar Djavan. Você não escutou Djavan, o artista em si. Você escutou a música que ele gravou. Eu costumo usar muito isso, tá? Se eu lembrar do outro exemplo de metonímia, eu trago, certo? Eu vou disponibilizar, gente, esse material e um outro, tá? Porque vocês podem consultar outros exemplos e tal, com as mesmas figuras de linguagem, beleza? Esse aqui eu gosto muito porque tem essas tirinhas e tal. E é o que eu mais gosto de trabalhar, é o que eu trabalho há muitos anos. Bem, catacrese. Catacrese é muito interessante, porque a gente, ser humano, né? A gente precisa dar nome às coisas para poder nos referir a essas coisas. Assim como as pessoas têm nome, imagine se as pessoas não tivessem nome, ou se as coisas não tivessem nome, não teria língua, né? Não teria comunicação. Mas até quando as coisas não têm um nome específico, a gente atribui. É isso que é catacrese. Eu estou sentada numa cadeira, beleza? Uma cadeira de game, inclusive. O nome desse objeto é cadeira. Massa? Eu estou apoiando o meu braço aqui numa região, numa parte da cadeira. E as partes da cadeira não têm nome. Aí fica complicado, porque eu quero dizer para vocês que eu estou apoiando o meu braço. Eu não posso dizer na cadeira. Porque se eu digo que é na cadeira, eu estaria apoiando o meu braço na cadeira inteira, porque o nome cadeira é disso aqui tudinho. Eu quero dizer só essa parte. Aí não tem um nome. Como é que a gente chama? O braço. O braço da cadeira. Eu estou atribuindo nome a uma coisa que não tem nome, não tem um nome específico, aí eu faço uma atribuição de nome, fazendo uma correlação, muitas vezes, conosco, ser humano. A gente faz essa associação. Então, aqui no lugar que eu coloco o braço, no sofá também tem o braço do sofá. Isso é catacrese. Certo? Quando a gente diz assim, tá doendo aqui bem no pé da barriga. Vocês já ouviram isso? No pé da barriga? Não? Sério, Davizinho? Nunca? Não, Joaquim? Minha gente, o pé da barriga é justamente onde termina a virilha, o órgão genital, e começa a barriga. O finalzinho aqui, não é aqui. Aqui é em cima, lá embaixo, onde começa a sua barriga. É o pé da barriga. Por que o pé? Porque o pé no nosso corpo, né? O extremo do inferior, então o extremo do inferior na barriga é o pé da barriga. Isso é um coloquialismo, tá, gente? Que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, o médico pergunta, tá doendo aonde na sua barriga aqui? O que é que tá incomodando? Diz que tá doendo muito aqui, doutor, no pé da barriga. Isso é uma catacrese, tá? Bem, vamos ver outros exemplos. Embarcou há pouco no avião. Não tem um nome para quem entra no avião. Só tem um nome para quem entra no navio, que é embarcar. Embarcação, é de navio. Mas como não tem um nome para o avião, que é algo, né, que foi lançado depois e tal, a gente chama também de embarcar agora.
Quando eu digo agora, gente, é quando foi lançado, né? Na época. Então, isso é uma catacrese, porque não tinha um nome para entrada. Acabei de entrar no avião. Essa seria a forma sem figura de linguagem. Quando eu uso embarcar, eu estou fazendo uma correlação com o termo que existe para os navios. Lembrando que o navio existe há tanto tempo que existia até antes do Brasil ser descoberto, que, na verdade, foi invadido. Tá? Então, só existia o nome embarcação para esse tipo de transporte. Quando veio o avião, a gente fez essa correlação. Portanto, embarcou há pouco no avião, embarcar usado para avião é uma catacrese. A gente está dando nome a uma coisa que não tem. Porque não tem um nome, agora passou a ser embarcado. Quando eu digo agora, há muito tempo. Isso tudo está explicado aí. Arrumar todos os CDs em ordem alfabética. Quebrar o bracinho da tampinha da caneta. Gente, quem nunca falou isso? Não é possível que vocês vão me dizer agora que também não fala isso. Deixa eu pegar aqui meu estudo. O bracinho da tampa da caneta, gente, é porque isso aqui se chama tampa, beleza? Tampa. E isso aqui não tem nome, porque isso faz parte da tampa, essa partezinha aqui. Aí a gente chama de bracinho. Tem gente que fica mexendo, tá ali assistindo uma coisa, fica mexendo na aula, quebra. Aí, eita, quebrei o bracinho da tampa, que é isso aqui. Ela vai tampar ainda, né? Vai ficar uma tampa mais frouxa, mas bracinho é isso aqui. Ou seja, catacrese. Então, tranquilo, gente, por enquanto. Estudamos 4 figuras de linguagem, por enquanto. Vou relembrando, tá? Porque são muitas mesmo. Vai fazer parte. Não estou com a intenção de ninguém decorar isso agora, os nomes. A gente vai estudando, vocês vão fazer exercício, e aí, à medida que vocês forem revisando o assunto, caso vocês façam isso, porque é o que tem que ser feito, vocês vão incorporando naturalmente, gente, esses nomes. Não é necessário ficar catacrese, isso, é o quê, não sei o quê. Entendam só as explicações que eu estou dando. Os próprios textos já trazem essa informação para vocês, né? Como exemplo, é o que vocês precisam, tá? Vamos lá. Estudamos comparação, metáfora, metonímia e catacrese. Beleza? Aí agora a gente passa para a sinestesia. Eu já dei tantos exemplos de sinestesia hoje, que é a mistura de sensações. Certo? É quando eu falo, aí é que é poético mesmo isso. É você misturar sensações que normalmente não se misturam. Vamos lá. Então, essa explicação está aí. Acontece pela associação de sensações. As sensações, elas vêm dos nossos sentidos. Então, visão, tato, paladar, que é o sabor, tá? Olfato e audição. São os 5 sentidos. Então, quando eu misturo isso, para tentar trazer uma mensagem, eu estou usando sinestesia. Com aqueles olhos frios. Gente, o olho da gente tem como ser frio? O olho é visão. Frio é o quê? Tato, sensação. Eu estou misturando sensação para passar uma mensagem bem poética. É uma das figuras de linguagem que eu acho mais poética, é a sinestesia. Tá? Então, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao tato e não à visão. Então, eu estou misturando. Estou colocando 2 sensações numa coisa só. Tá? Vamos ver os exemplos aqui. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Quando a gente diz um olhar frio, é um olhar que não é aquele olhar amoroso, é o que a gente quer dizer ao usar isso. Ou um olhar perdido, que não tem aquela coisa quente do amor, do afeto. Por isso que é frio. Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia? Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. Ele não entendeu, né, o cachorrinho? Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora, porque o elefante ficou super triste, porque ele não entendeu o que ele estava explicando sobre a figura de linguagem sinestesia. Né? Ele disse que não tinha nada a ver com sino, não, da sinestesia. Era puro desprezo mesmo, porque o olhar frio é desse desprezo de não querer saber. Tá? Então, sinestesia é mistura de sensação. Perífrase. Também chamada de antonomásia. Professor, esses nomes aí, pelo amor de Deus, não ajudam, né? É verdade. Eu concordo com vocês. Além de serem muitas figuras, e pior que cai, gente.
Vocês vão estudar isso tanto, vocês vão lembrar de mim. Já já no ensino médio. Quem está no 9º ano é que vai lembrar mesmo. Que ano que vem você já começa a estudar isso, porque cai muito. Cai em vestibular seriado, cai. Figura de linguagem, está sempre presente. Porque tem muitos textos literários na prova, tá? Esse é um dos assuntos, como eu tinha dito para vocês, que mais cai. Cai variação linguística e tal, mas esse especialmente, batata. E se for com poema é que cai mesmo. Bem, perífrase ou antonomásia. Alguns gramáticos, deixa eu fazer uma diferença aqui, uma correlação. Alguns gramáticos dizem que a perífrase diz respeito aos nomes de pessoas. E a antonomásia, deixa eu ver se eu não estou me confundindo. A antonomásia é para pessoas e a perífrase é para cidade, para lugares. Vocês vão entender melhor quando eu explicar o que é. Então, tem alguns gramáticos que separam aí, dizem, ó, perífrase é para isso, antonomásia é para isso. Mas o fato é que as duas buscam fazer uma substituição de uma ou mais palavras por outra que identifique. Vê que coisa simples. Vou dar um exemplo de antonomásia primeiro. A rainha dos baixinhos é quem? Todo mundo já pensou aí, né? Quem é? Xuxa. Esse termo, a rainha dos baixinhos, está substituindo o nome, que é Xuxa, que é o nome próprio. Tá? Então, existe uma expressão que identifica essa pessoa, porque essa pessoa é uma celebridade, porque ela é conhecida, enfim. Isso é antonomásia. Perífrase, eu quero ver se vocês acertam, vou deixar vocês colocarem no bate-papo essa. Vou esperar, tá? Se 3 pessoas responderem certo, eu já continuo. Cidade maravilhosa. Que cidade é essa? Gente, eu estou indo para a cidade maravilhosa. Quem é que me diz aqui no bate-papo? Quem é que sabe, né? Uma pessoa já respondeu certo. Certo, Heloísa, isso mesmo. Quem mais? Me ajudem aí para eu ser rápida. Isso, Lelezinha. Isso, Davizinho, 3 pessoas. Rio de Janeiro. Beleza? Terra da Garoa, São Paulo. E assim vai. Então, quando eu uso termos, expressões, para substituir o nome, mas essas expressões são conhecidas, elas já designam esses seres ou lugares, perífrase e antonomásia. Qual é a diferença dos dois? Antonomásia, pessoas. Se eu perguntasse, eu vou dizer e já vou responder por conta do tempo. O rei do futebol ou a rainha do futebol? Rei do futebol, Pelé. Rainha do futebol, Marta. Então, esses dois que eu acabei de citar, antonomásia, porque dizem respeito a pessoas. Perífrase é se fosse lugares ou outras coisas. Tranquilo, gente? Tudo certo? Posso continuar? Maravilha, Sarinha. Sarinha, essa eu tenho que compartilhar. Sara, eu só sei que aqui em Vitória é a terra do pitu. Será que a galera bebe pouco aí em pitu, na região de Sara? Foi ótimo essa agora. Gente, a gente está se caminhando para finalizar, né? Mas vimos já o primeiro bloco, tá? De figuras de linguagem. E eu acho que vai dar para a gente ver umas 2 a mais, certo? Eu acabei nem perguntando, nem lendo para vocês, né, gente, aqui as coisas, ó. O rugido do rei das selvas. Quem é o rei das selvas, gente? Leão. Tá? E aqui na imagem. E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a Terra da Garoa. Olha aí o exemplo da Terra da Garoa. Tá? Então, deixa aí que lá que é a Terra da Garoa, aqui você não vai precisar, não. Certo? Eu sei, Sarinha. Tô ligada. Tô ligada. E eu tô tirando onda, né? Porque tem a fábrica e tem quem gosta aí para fazer distribuição, né? Da fábrica. Mas é brincadeira, eu sei. Conheço, inclusive. Bem, agora a gente vai entrar nas figuras de pensamento, tá? E a gente vai falar de uma que todos nós, todos, em algum momento da vida já usou, e a gente usa vez por outra, e usa muito. Ó, eu já estou sendo hiperbólica, usa muito. Hiperbólica é o exagero. Então, quem nunca, pode me dizer aqui, quem nunca falou, que eu já sei que é mentira, mas eu vou esperar falar, se for o caso. Quem nunca disse, ai, vai logo, eu estou morrendo de sede. Eu estou morrendo de fome, mãe, vai sair de que horas essa comida? Gente, todo mundo já falou isso em algum momento. E você não está morrendo. Você está exagerando.
Isso é hipérbole. Exagero. Intencional. Está querendo dizer que está muito aquilo ali. Então, você está morrendo, não está aguentando. Tá. Certo? Exemplo, quase morri de estudar. Gente, ninguém morre de estudar, não. Quando você está querendo dizer, você está querendo dizer, estudei muito, de maneira hiperbólica. Tá? Ou fulaninho está morrendo de inveja de... Ele não está morrendo. A gente usa muito com esse termo de morrer mesmo. Tá? Vamos lá. Olha que resenha essa tirinha. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Aí o mestre lá, acho que já sem paciência, viu como eu canto bem? Aí ele, aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja, porque Elis Regina é um ícone da MPB, para quem não conhece. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Aí ele, eu sou sinistro. Ele acreditando nisso, que alguém está morrendo de inveja dele, ele, eu sou sinistro, eu sou maravilhoso, eu canto muito. Né? Totalmente iludido. Então, qual é a hipérbole aí? Está morrendo de inveja. Tranquilo? Vamos para a última do dia, eufemismo. Gente, eufemismo. Só tem um nome assim, diferente. Mas também é um familiar, é uma figura familiar para a gente. Quando eu explicar, vocês vão entender. Eufemismo, ele é utilizado para suavizar um discurso, a intenção. Em vez de eu dizer, por exemplo, que o meu amigo, ele me furtou, ou seja, ele pegou uma coisa minha sem me pedir, certo? Eu digo só que ele pegou emprestado e esqueceu de me avisar. Mas ele furtou. Se ele pegou alguma coisa e não disse lá, e é meu. Laís, eu posso pegar isso aqui rapidinho, daqui a pouco eu te devolvo? Ele furtou, mesmo que momentaneamente. Foi um furto, eu não sei quem foi que pegou. Não sei se sumiu, se a pessoa vai devolver, eu não sei. Aí eu, para amenizar, quando eu descubro que foi meu amigo, eu digo, não, mas ele só pegou emprestado sem me pedir. Gente, eu adoro esse exemplo aí. Dessa imagem que a gente vai ver agora. Primeiro, vamos ver o do exemplo que está embaixo. Entregou a alma a Deus. Quem entrega a alma a Deus é porque está o quê, gente? Essa pessoa morta, né? É uma forma de dizer, para não dizer, fulaninho morreu, entregou a alma a Deus, foi encontrar papai do céu, vocês já devem ter ouvido esse termo também, isso é um eufemismo. Em vez de eu dizer, fulano morreu, eu digo que ela foi encontrar Jesus, foi encontrar Deus, foi para um outro plano, já ouviram isso? Foi para um outro plano, tudo é eufemismo. Agora, gente, olha essa daqui que eu adoro. Uma mulher bem fofoqueira, dá para ver pela expressão e tudo mais, ela diz, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja, ela quis dizer bonito, que produz biografias, ou seja, ela produz relatos das pessoas oralmente, sem autorização dessas pessoas. Em resumo, isso é o quê? Fofoca. Mas ela quis falar, quis dar esse eufemismo. Vamos suavizar aqui para não dizer que eu sou fofoqueira, tá? Então, é isso, gente. Hoje a gente foi até eufemismo. Não deixe de estudar os materiais liberados hoje, de fazer as atividades. Qualquer dúvida, me chamem no Zap ou botem na agenda. Um beijo e até quarta. Bye, bye.